Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Nós estamos começando mais um programa Espaço Aberto. E hoje o nosso tema é o Setembro Amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio, em que se é lembrada todos os meses de setembro, né? Em especial no dia 10 de setembro. E para isso, para a gente debater sobre esse tema, conversar um pouquinho sobre a importância de falarmos do suicídio, nós estamos recebendo em formato virtual o Luiz Ramos, que é voluntário e porta-voz do Centro de Valorização da Vida de Bauru, o CVV. Luiz, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Muito obrigado. A gente sempre agradece o apoio da TV Câmara. Muito bem. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui, Luiz, eu gostaria de entender, na visão de vocês que trabalham com isso, têm experiência, fazem cursos constantemente para ajudar outras pessoas, na sua visão, o suicídio ainda é tratado como um tabu? E qual a importância da gente quebrar isso, se realmente for um tabu, de se falar mais sobre esse tema? Infelizmente, sim, ainda é um tabu. Muitas pessoas têm medo ou dificuldade de conversar sobre isso. O ideal seria que todos pudessem entender um pouquinho mais como funciona todo esse processo do suicídio e como cada um de nós, pessoas comuns, pode, de alguma maneira, colaborar para que a gente diminua esse tabu, converse mais sobre o assunto. E com isso a gente possa diminuir, porque os números não diminuem. É, esse problema de saúde hoje brasileira está aí, aliás, é um problema mundial, está aí e muitas pessoas ainda têm toda essa dificuldade. E, infelizmente, muitas delas começam a se interessar e fazer essa divulgação e trazer esse conhecimento depois que acontece próximo a elas, infelizmente. Muito bem. Você falou aí durante a sua resposta uma frase aqui, processo do suicídio. Precisamos falar mais para entender o processo do suicídio. O que seria esse processo, Luiz? Por falta de informação, muitas pessoas acabam pontuando o suicídio por um ou outro motivo, né? Então, as pessoas falam muito de falta de dinheiro, problemas no trabalho, problemas de relacionamento, luto, perdas. Mas o suicídio, ele é um conjunto de fatores, ele não é um único fator que desencadeia isso, né? Muitas vezes a gente só vê a última gotinha da água que faz transbordar o copo. Mas essa pessoa já vem passando durante muito tempo por todas essas dificuldades e perdas, às vezes abuso na infância, às vezes solidão. Isso vem acumulando em determinado momento, isso pontua com alguma dessas outras situações e o suicídio acontece. Então, esse processo do suicídio é esse acúmulo de situações indesejáveis que as pessoas passam na vida e não sabem lidar com elas. É interessante a gente pontuar aqui nessa questão de entender o processo, que a imprensa, cara, eu vou falar do nosso lado aqui, a imprensa ela tem mais ou menos um código de conduta de não divulgar suicídios, porque Sim. existem alguns especialistas no assunto que dizem, médicos, psiquiatras inclusive, que dizem que quanto mais se divulga o suicídio, mais as pessoas que estão propensas acabam se encorajando. É por isso que a imprensa, dificilmente você vai ver um suicídio divulgado, pelo menos na imprensa séria. Em alguns casos, é claro, uma pessoa de notoriedade, um político famoso, aí é uma exceção. Mas, no seu ponto de vista, isso atrapalha? Não podemos falar de suicídio. E acaba virando, aí sim, esse tabu. O que não pode é divulgar o ato em si, né, Luiz? Não sei se eu estou certo, até te perguntando aqui se eu tenho razão no que eu estou falando. Sim. Mas falar sobre o suicídio é importantíssimo. Trazer as causas para que as pessoas possam ficar atentas, eu acho que é fundamental. Mas não divulgar o fato. Isso está correto no seu ponto de vista? A gente do CVV entende que se quando você divulga o ato suicida, né, pessoa, o nome, o nome é difícil divulgar, mas o local, a profissão, quantos anos tem e às vezes, como eu falei, né, aquele motivo que apareceu por último, isso realmente não ajuda, né? Mas divulgar que existe o suicídio, que pode acontecer, que ele acontece em todas as idades, que ele abrange ricos e pobres, negros e brancos, enfim, qualquer tipo de pessoa, homens e mulheres, né? E automaticamente oferecer grupos de apoio e dentro deles o CVV, né? Os CAPs,
os profissionais que podem ajudar de alguma maneira. Isso sim é interessante, porque você está dizendo que existe o suicídio, mas que também existe solução. Porque a pessoa que tira a vida, em muitos casos, ela entende que é a única solução para não para morrer, mas sim para acabar com seus problemas. E muitas vezes, quando você busca mais informação, você começa a identificar os sinais que a maioria das pessoas dá quando está nesse processo do suicídio, quando tem a ideação suicida, que é aquela fase onde a pessoa, a todo momento, por qualquer problema, qualquer dificuldade, ela pensa que o suicídio seja a melhor solução para ela, mas que muitas vezes ela não sabe ou não entende que existe ajuda, que ela pode pedir, que ela pode procurar, e com certeza a gente vai encontrar uma solução melhor que seja do que o suicídio. Você falou aí de sinais. É Hum. possível, as pessoas. É claro que tem gente que é solitário, vive sozinho, dificilmente alguém vai identificar. Mas, na grande maioria, a pessoa tem família, tem amigos, tem colegas de trabalho, convive em um grupo de pessoas. É possível que esses grupos, seja desde a família até mesmo os colegas de trabalho, consigam notar esses sinais que você falou. Quais seriam esses sinais para que a gente possa ficar alerta de um possível suicida do nosso lado ali, né? Para que a gente evite esse termo, para que ele não se suicide. Isso é muito interessante, porque se a gente se propor a acabar com o problema do suicídio no mundo, a gente vai desistir disso rapidamente, porque é praticamente impossível. Mas se a gente olhar em volta, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de universidade, nossa família, nossos amigos, olhar e perceber muitas vezes uma mudança brusca de comportamento, as pessoas param de fazer o que gostam, o isolamento social, mudanças de hábitos. ah, a gente acontece muito com adolescentes, a automutilação, ah, uma deficiência nos estudos repentina, frases como que não está suportando mais, que queria que o mundo parasse, que queria sumir depois dos problemas resolvidos. Todas essas são falas e comportamentos que as pessoas têm que são sinais que podem ser sinais que as pessoas de alguma maneira estão pensando e estão passando por esse processo do suicídio e às vezes até de maneira mais avançada. Luiz, eu vou pedir aqui para você, para a gente entender um pouquinho o processo do CVV também, que é importantíssimo. O CVV já existe há muitos e muitos anos. Olha, eu não sei se você tem de cabeça quando foi criado, mas desde que eu me conheço por gente, existe o Centro de Valorização da Vida. Sempre com voluntários, atendendo o telefone. Eu me lembro ainda que era na época do telefone de discar lá, que você tinha que girar para Sim. conseguir ligar, cada cidade tinha o seu. Como é que vocês fazem e se existe uma estatística, né, de ajuda? Como é que vocês fazem para demover a ideia da pessoa? Quando cai uma ligação lá nos voluntários no telefone 188, qual é o processo para que a gente possa entender? E se, como eu disse, existe uma estatística, ó, conseguimos salvar uma pessoa, conseguimos salvar 10, nosso trabalho tem dado fruto aqui. Como é que vocês fazem essa medição? O CVV é mais velho que a gente. Ele tem 61 anos. Ele foi fundado em 1962 em São Paulo. Em Bauru, a gente está desde 1982. né? Uma das políticas principais, primordiais do CVV, como um todo, não só aqui, mas no Brasil todo, é o anonimato e o sigilo. Ou seja, quem liga para o CVV não precisa falar absolutamente nada sobre ela. Quantos anos, o nome, a cidade, a profissão. Se ela se sentir à vontade para falar, ok, mas ela não precisa e o voluntário não pergunta. Toda conversa não é gravada, não é registrada, e o sigilo entre a pessoa e o voluntário é garantido. Né? Ninguém sai falando por aí os assuntos e os atendimentos feitos. Então, a gente não tem essas marcações, mas, em contrapartida, muitas pessoas ligam para o CVV e falam: Olha, eu ligo para o CVV há 10 anos, eu ligo para o CVV há 20 anos. O CVV já me ajudou muito em outro momento. Então, esses feedbacks a gente tem dessas pessoas e, com certeza, elas estando aqui com a gente de alguma maneira está ajudando essas pessoas a levarem o seu dia a dia, a esvaziarem as suas emoções que mais difíceis de conter ou de lidar com elas, e de alguma maneira ajudando para que ela continue.
né, de alguma maneira amenizando esse processo do suicídio e algumas vezes que não é obrigação do voluntário do CVV, mas ajudando para que ela entenda de que problemas acontecem em todo momento e que a gente tem que achar, e nós somos as melhores pessoas para resolver e entender isso, a melhor solução para eles, né? Porque uma das políticas também do CVV é o não direcionamento e o não aconselhamento. Toda vez que eu faço isso, eu faço baseado nas minhas vivências e, com grande certeza, não funcionarão para as outras pessoas, porque é a minha maneira de lidar com isso. Então, o CVV proporciona, dentro de um ambiente tranquilo e acolhedor, que essa pessoa se estabilize, se organize e encontre a melhor solução para eles. Resumindo, é mais uma escuta do que qualquer outra coisa. Sim. E aí, Principalmente ouvir mais do que falar. entendi. Só que aí a gente pode pensar, né? Quem está nos assistindo ou ouvindo pode falar assim, puxa, mas só isso? Só escutar, né? Não é nem aconselhar, eles aconselham. Só que para você que está nos ouvindo e assistindo e não passou por esse momento de desespero, porque eu avalio como um desespero, Luiz. Chegar Sim, ao ponto de falar, quero tirar minha própria vida, é um desespero extremo. Então, sim. para quem não viveu esse extremo e para quem já teve oportunidade de conversar com pessoas que chegaram a esse extremo, o ouvir, o desabafar, o colocar para fora pode ser a salvação da vida. Então, só para demonstrar aqui a importância do serviço que é feito, e se um dia você chegar nesse ponto, tente. 188 é o telefone, não tem, como o Luiz falou aí, anonimato, não é gravado, é tranquilo, você não precisa ficar com medo de se expor. Pelo contrário, você pode ligar na tranquilidade de que sua identidade será preservada e sua história vai ficar ali só com quem te ouviu. Então é fantástico esse trabalho, tanto é que o Luiz falou que é mais velho que a gente, porque está dando certo. Se não desse certo, já teria acabado há muito tempo. Mas eu tenho um dado aqui que é interessante e preocupante. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a quarta causa mais comum de morte. É possível a gente entender, até pela vivência que vocês têm aí, por que essa faixa etária, 15 a 29 anos, atualmente é tão atingida pelo suicídio, Luiz? A gente imagina que hoje a pressão nos estudos sempre houve, né? O início da vida profissional, da vida adulta, sempre aconteceu um momento de muitas mudanças entre aspas, exigências sociais. Mas a gente imagina que hoje isso se agravou, né? Antigamente, você terminava uma faculdade, o curso universitário e o inglês básico era suficiente para a pessoa se integrar ao mercado de trabalho. Hoje, a exigência profissional é muito maior. Isso causa mais estresse, causa mais ansiedade, causa mais uma cobrança de todas as partes, da família, da própria pessoa, né? Hoje, o adolescente, ele tem o mundo na palma das mãos, no celular, só que muitas coisas continuam ainda da mesma forma. Essa pressa, essa rapidez causa muito estresse, causa muita ansiedade no jovem. Hoje, a sexualidade de alguma maneira uma coisa mais complexa do que antigamente. Então, toda essa complexidade social, ela causa muitos problemas para aquelas pessoas comuns que não conseguem lidar muito bem com isso. Então, a gente imagina que isso seja um fator que acabe culminando e complicando e ajudando negativamente nesse processo do suicídio. São mais causas agregado a isso tudo. Então, o jovem tem muita dificuldade hoje. Hoje a gente tem uma facilidade incrível de comunicação através do celular ou do telefone, mas as pessoas têm cada vez mais dificuldade de conversar. Né? Quando você falou de ouvir, é só você pensar. Faça uma análise, qualquer um de vocês, e pensem: eu consigo ouvir alguém atentamente? Naquele momento da conversa, eu consigo colocar 100% da minha atenção naquilo que está sendo exposto pelo amigo, companheiro ou colega que está falando. Faça essa análise e veja se você está fazendo isso. E isso não é uma crítica, é só uma realidade que a gente realmente não tem esse costume de ouvir atentamente. A gente sempre ouve pensando numa resposta para ser dada e em muitos momentos a gente não espera nem a pessoa terminar de falar para falar da gente.
né? E aquela conversa que seria do outro acaba não acontecendo. Tem razão, é aquela famosa escutatória, né? Acho que tem até um poema, se eu não me engano, com esse nome escutatória. Luiz, para a gente caminhar aqui para o final, tem mais duas questões para a gente tratar. Essa é importante. Depois que a pessoa consegue desabafar, seja com o CVV, ou consegue pôr para fora, extravasar e voltar atrás, naquele ato de desespero. Tem alguma outra coisa que você recomenda? Né? Porque escapou ele do momento, mas isso pode voltar. Existe algum tratamento, algum acompanhamento? O que você recomenda? Olha, deu certo agora, fica tranquilo, mas daqui para frente faça o quê? O CVV e a área da saúde, tanto os psicólogos quanto os psiquiatras, nós trabalhamos em conjunto. Muitas pessoas usam o CVV como um primeiro passo para ter um entendimento, como eu falei, de organizar os seus pensamentos e as suas ideias, para entender que ela precisa sim de uma ajuda profissional. Então, muitas vezes a gente não precisa falar para a pessoa que está conversando não fala assim: olha, depois que eu conversei com você, eu estou percebendo que eu preciso de uma ajuda médica, que eu preciso de uma ajuda especializada para aí sim esses profissionais indicarem um tratamento, indicarem qual é a melhor terapia, se vai precisar usar algum medicamento ou não. E aí é um assunto para especialistas, para os psicólogos e para os psiquiatras. Então, o caminho natural de todas as pessoas que procuram o CVV em casos mais extremos ou, né, que necessitem é procurar uma ajuda especializada. Uma outra coisa, a gente falou de tabu, né? Eu me lembrei agora. Não, o CVV não é só para as pessoas que pensam no suicídio, mas sim para as pessoas que estejam passando por qualquer problema. Um luto, uma perda familiar, um fim de relacionamento, uma falta de dinheiro, uma briga com o vizinho, o gato morreu, qualquer situação que traga para ela algum sentimento que ela não consegue lidar naquele momento. Então, não só para as pessoas, mas também para essas, porque lembra do processo? Isso também faz parte do processo. Né? Todas essas perdas, de alguma maneira, fazem. Então, o CVV está aberto para qualquer pessoa. Perfeito, Luiz. Agora, para o outro lado, né? Quem quiser ajudar, ou até mesmo quem passou por isso, se recuperou, falou, puxa, agora eu preciso devolver, ou até não, sentiu no coração que tem condições de ajudar, de colaborar nesse processo que a gente tratou aqui, para que pessoas não tirem a sua própria vida. Como fazer? O CVV ainda está formando voluntários? Sim, é interessante que hoje, através das plataformas de internet, a gente forma voluntários virtualmente. Então, qualquer pessoa maior de 18 anos pode fazer o curso preparatório, mesmo as pessoas que moram em cidades que não têm o posto podem, porque aí quando terminar eles se integram a um posto mais próximo. Isso, como eu falei, é feito virtualmente. Esse curso preparatório ele demora em torno de 2 a 3 meses, onde a pessoa é apresentada o trabalho do CVV, a proposta e como é feito esse trabalho. E terminando esse processo de seleção, a pessoa se integra ao posto. Se você buscar no site do CVV, que é o cvv.org.br, a aba Seja Voluntário, lá você vai encontrar duas informações importantes. A primeira é a agenda de cursos, porque essa pessoa pode fazer o curso em qualquer cidade do Brasil que esteja disponível naquele momento, ou aqui no posto de Bauru. Então, lá vai ter todas as datas dos próximos cursos. E a outra informação é um pequeno cadastro, onde você coloca seu nome, a cidade onde mora, e você vai receber um convite para participar desse processo de seleção na data mais próxima. Então, cvv.org.br, na aba Seja Voluntário. Aqui em Bauru, você pode mandar um e-mail para bauru@cvv.org.br ou pelo telefone, e aí é um telefone de informações, que é o 991 920415, DDD 14. Tá? Lembrando que o número para desabafo, para apoio emocional, é o número 188, 24 horas e gratuito. A qualquer momento do dia você pode ligar e vai ter esse apoio de um voluntário preparado para conversar com você. Tá certo, Luiz. Quero agradecer muito a sua participação com a gente aqui, em deixar à disposição o CVV. O número é 188 para quem estiver numa aflição, num desespero, no momento em que precise desabafar. É só ligar, como o Luiz falou, durante 24 horas por dia. Muito obrigado e estamos sempre à disposição aqui, viu, Luiz?
Obrigado e a gente agradece demais essa divulgação e quem sabe a gente consegue encantar algumas pessoas e se tornar voluntário conosco. Tá certo. Muito obrigado ao Luiz e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.